a professora Ivanilda, da disciplina de Libras, e hoje estou aqui para a gente começar a nossa primeira aula conceitual de Libras, para vocês começarem a entender um pouco mais com profundidade o que nós vamos tratar nessa unidade. Eu sou professora de Libras aqui na universidade, também sou professora de educação especial com alunos de DI da classe especial, tenho formação em Libras, educação especial, tenho formação em letras e português, letras Libras, pedagogia, e adoro aprofundar sobre o ensino da Libras, sobre o universo que a Libras tem para nos ensinar. E hoje eu convido vocês a participarem dessa aula. Iniciaremos da unidade 1 e vamos estudar e aprofundar os aspectos históricos da Libras, né? O surdo, a surdez, a educação, a cultura e a identidade surda. Esse título já traz para a gente vários conceitos importantes dentro da Libras, dentro do universo da educação e da formação social do ser surdo, da pessoa surda. Então, se a gente for pensar aqui o surdo, a surdez, a educação, a cultura e as identidades, nós estamos elencando características dessas pessoas, que está relacionada à sua atividade, à sua vida desde o nascimento, e aí a sua vida escolar, a sua vida em sociedade, a sua vida como uma pessoa que é capaz de se comunicar, de aprender, de viver em liberdade no mundo democrático. Mas se a gente analisar aqui surdo e surdez, nós vamos ver que há uma diferença, porque senão eu podia usar só o termo surdo, a educação ou a cultura, ou surdez, educação e cultura. Não, eu tenho que fazer uma classificação mais detalhada a hora que eu vejo o surdo. Quando eu estou relacionando essa palavra, o surdo, eu estou pensando na pessoa, no indivíduo. Como é essa pessoa? Essa pessoa tem algumas características. Junto dela vem a palavra surdez, que é uma das principais características desse ser que necessita de uma forma diferente, que necessita de, aliás, várias formas diferentes de comunicação, de entendimento, de se relacionar, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas nesse nosso mundo tão grandioso são pessoas que são ouvintes. O ser surdo, a pessoa surda, ela vive nesse universo de pessoas ouvintes, apesar de não ouvir. E aí, nós passamos para a questão da educação, nós vamos entender como essa pessoa, dentro do universo escolar, no contexto escolar, da educação, estão relacionadas outras características que são importantes para o seu desenvolvimento. Eu tenho que pensar nessa pessoa surda, pensar sobre as características que a faz surda, e aí analisar no processo educacional, cultural, o principal dos itens que eu quero deixar hoje bem claro, quero que vocês guardem isso mesmo, né, como se fosse uma peculiaridade especial da pessoa surda, da pessoa que não ouve, tá? Que é as características culturais e as identidades surdas. Por quê? A pessoa que nasce surda, ela vai convivendo desde o seu nascimento, nas suas relações em família ou entre crianças, quer dizer, na fase da infância ou até chegar à fase adulta, ela vai se relacionando sempre com ouvintes. Então, toda a influência que ela tem sobre a comunicação, sobre a linguagem, sobre o seu desenvolvimento de relação, ela está ligada às influências da cultura ouvinte. Quer dizer, nós pedimos uma coisa para a criança, um exemplo bem simples. Nós vamos pedir alguma coisa ou ensinar a criança a falar, nós vamos usar a nossa boca, a nossa voz, e vai soltar um som, a criança vai ouvir, vai ser recíproca comigo, mesmo que ela ainda não domine a língua, ela vai aprendendo, se desenvolvendo, e isso vai acontecer de forma natural. Agora, imaginem vocês uma criança que nasceu numa família de cultura ouvinte e ela é surda.
né? Isso é bem complicado, porque ela está vendo essa relação, ela tem uma ligação muito forte que é afetiva, mas mesmo assim ainda falta algumas coisas para que ela possa se desenvolver melhor. Com o tempo vai passando, essa criança vai crescendo, o bebezinho vai começar a engatinhar, ela vai começar a tentar falar as suas primeiras palavras e a mãe vai perceber que algo não está certo, que alguma coisa não está, que ela não está correspondendo. De repente chama pelo nome, que é muito comum, né? A gente faz olha, 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 e chama a criança pelo nome, olha Ana, vem comigo, vem Ana, vem comigo, brinca com essa criança e essa criança não responde. Por quê? Porque a nossa forma de comunicação é pela voz e é normal que isso seja assim, porque até a gente descobrir que no nosso seio familiar tem uma criança que tem uma dificuldade, que é surda, que não consegue ouvir, leva tempo e essa criança também perde algumas influências e até mesmo no seu desenvolvimento, tempo para poder aprender as outras coisas. Aí é que entra a questão da cultura e identidade. Quando essa criança começa a entender que ela é diferente na forma de comunicação com os demais, próprio da sua família, ela vai desenvolvendo a sua forma de comunicação. Portanto, ela vai desenvolvendo uma cultura e uma identidade própria. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Tenham em mente esse conhecimento de que pessoas surdas, elas são pessoas que têm identidades surdas, que são identidade própria da cultura dela, da forma como ela aprende, da forma como ela se comunica. E aí eu quero que vocês entendam, trazendo um pouquinho disso que eu mostrei para vocês sobre esse universo, tudo que envolve o desenvolvimento de uma pessoa surda, eu quero que vocês reflitam comigo sobre o que o percurso histórico da educação de surdos impacta na atualidade. Essa é uma pergunta que eu faço agora no início, mas no final dessa aula vocês terão condições de responder. Então eu quero que vocês pensem agora sobre o que vocês já sabem, que vocês já conhecem, pelo que vocês já viram, já assistiram ou estudaram, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento e possam responder essa questão. E essa questão ela é bem profunda. Vocês precisam saber, ó, o que o percurso histórico da educação de surdos impacta na atualidade. O que isso significa nos dias atuais? Porque toda a história, assim como a nossa própria história, se vocês forem, eu vou levar essa pergunta para a história de vocês. Pensem aí, do que vocês têm na trajetória de vida de vocês. O que aconteceu lá no passado que hoje impactou uma decisão, impactou uma vida de vocês, seja ela profissional ou pessoal, e que foi importante acontecer lá e que vem acontecendo ao longo do tempo. É isso que eu quero que vocês analisem. Então, nessa unidade, nós temos alguns objetivos de aprendizagem. E eu vou enfatizar aqui para vocês que nós vamos refletir sobre o percurso histórico da educação dos surdos, conhecer as principais abordagens pedagógicas na educação dos surdos e refletir sobre a cultura e o processo de construção de identidades surdas. Brevemente, eu falei um pouquinho desses três objetivos na introdução que eu dei para vocês, principalmente enfatizando sobre a identidade surda e sobre a cultura surda. Nós vamos entender agora que todo esse processo ao longo da história da educação dos surdos aconteceu e tem acontecido na atualidade por muitos movimentos de lutas para buscar o direito à escolarização, o direito de poder ser identificado e aceito como uma pessoa que consegue se comunicar dentro das suas especificidades próprias, da sua identidade própria. E nós vamos aprofundar sobre esse processo histórico para vocês justamente conseguirem responder a pergunta que eu fiz no início, tá? Então, história da educação do surdo. Como foi marcada a educação dos surdos ao longo da história? Como será que isso aconteceu? Então, nos aspectos pedagógicos, desde o início a discussão esteve centrada entre duas vertentes.
Utilização da língua de sinais, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos aqui com a intérprete que está me ajudando e o tempo todo ela está o quê? Sinalizando. Então, sinalizando, esses sinais parece que ela está fazendo um monte de gestos, mas não é isso. Ela está sinalizando e ela está usando uma língua própria dos surdos, que é a Libras. Ela utiliza Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Essa forma de comunicação é própria do surdo. Mas ela aconteceu, ela só veio surgir agora, depois de todas as lutas, depois da década de 90, 2000, ou agora na atualidade? Não. Aqui a gente já consegue perceber que a utilização de língua de sinais ela já vem há muito tempo, né? Só que foi um processo para ser aceita, para ser legitimada como uma língua e como uma forma de comunicação própria do surdo, mas que outras pessoas pudessem também aprender e a utilizá-la. A língua oral também, nesse aspecto pedagógico, a gente tem que enfatizar isso. Então, em alguns momentos, teve aqui umas oscilações entre a utilização da língua de sinais e a utilização da língua oral. Muitos surdos lá no passado tiveram essa forma de metodologia pedagógica, aonde ele tinha que aprender. Para aprender a ler e escrever, ele tinha que aprender também a falar. Porque tudo que a gente aprende dentro da escola é o quê? Aprender a ler e escrever. Então imagine isso para o surdo. Ele precisava falar para aprender a ler e escrever. E essa decisão ficou por muito tempo, né? Foi tomada pelos ouvintes. Então, quem decidia? A comunidade surda, ela era já instituída, as pessoas valorizavam e aceitavam essa comunidade como, não só pela luta de conseguir aí no futuro ou naquele período umas condições melhores de metodológicas e didáticas para a aprendizagem, ou não, ou eram ouvintes. O que a gente coloca aqui? O texto mostra, e vocês vão ver dentro do livro, que o texto apresenta que não, que essas decisões elas foram tomadas por uma comunidade, uma cultura ouvinte, quer dizer, por pessoas ouvintes. Então as pessoas ouvintes é que decidiam como as pessoas surdas iriam aprender. Isso acaba sendo um pouco desleal, injusto. Por quê? Porque, mais uma vez, a influência oralista ia sobrecair sobre o ensino, na forma de ensinar e definir realmente quais seriam os caminhos dessa aprendizagem para o aluno surdo. Durante muito tempo, os surdos eram considerados incapazes de ser ensinados. Por isso, eles não frequentavam escola. Então, é muito comum, a gente sabe de história, no livro vocês podem, tem um tempinho, dá uma olhada com bastante atenção nesse primeiro capítulo, que vocês vão perceber como que isso acontecia. Os surdos, eles eram considerados incapazes, portanto, eles não poderiam frequentar a escola. Aonde eles ficavam? Como eles eram vistos? Então, muitos aprendiam em casa algumas coisas com as suas famílias, outros não aprendiam nada relacionado a conhecimento, a desenvolvimento cognitivo, ao seu desenvolvimento intelectual, e outros ainda eram deixados à margem, esquecidos, abandonados, inclusive pela própria família. E isso prejudicou muito a vida dessas pessoas. Como que os surdos iam aprender? Se todos nós precisamos de uma escola, precisamos estar dentro de uma instituição para aprender, porque nós sabemos que nós aprendemos no contexto social, lá no núcleo familiar, mas aprendemos muito mais dentro do contexto da instituição, dentro do contexto educacional, porque ali se constitui, né, tudo aquilo que a humanidade vem fazendo construindo ao longo da sua trajetória. Pois bem, então essas pessoas surdas, principalmente as que não falavam, eram excluídas da sociedade, sendo proibidas de casar,
possuir ou herdar bens e viver como as demais pessoas. Veja, elas eram excluídas totalmente. Não podiam estudar, não podiam se casar quando chegavam na fase adulta ou, né, no momento que pudesse ter uma vida normal, namorar, paquerar e daí casar, não poderiam. Não poderiam herdar bens. Vejam só. Por quê? Porque a família pensava, eles não vão ter condições de cuidar dos bens, cuidar do bem capital, material que a família possuía. Então, era uma preocupação muito grande com isso, né? Poderia acabar com tudo. Será que ia ter condições? Teria capacidade de ou manter ou fazer isso aumentar, fazer que esses bens aumentassem no futuro? Então, eles tinham essa preocupação. Então, essas pessoas, elas viviam, inclusive, elas eram deserdadas, né? Deixavam de lado realmente. Elas viviam exclusas não só da sociedade, mas elas eram excluídas também de todos os direitos dentro do seio familiar. E isso prejudicava muito a vida delas. Então, se a gente for chegar aqui nos aspectos históricos do século XV, nós vamos perceber que até o final do século XV não havia escola com ensino especializado para surdos, né? Na verdade, a figura do preceptor, do professor particular, era muito comum para todas as crianças e jovens, principalmente para as famílias ricas. Então, em poucos casos, algumas dessas famílias que quando tinha um filho surdo, procurava por um professor particular. Mas isso era raro e muito pouco conhecimento a gente tem sobre isso. Por quê? Porque era muito caro ter um professor, né? Ter um professor particular que ensinasse, que fosse lá para ensinar dentro de uma especificidade tão singular como é a educação de uma pessoa que é surda, que não ouve, já que os professores eram todos ouvintes. Então, quem que podia fazer isso? Só as pessoas as famílias muito ricas mesmo, para conseguir manter um professor particular. Então, isso no século XV. Então, não havia escola especializada e os pais que tinham condições, então, pagavam pela educação dos seus filhos. E a educação estava baseada no ensino da fala. De novo, nós vamos voltar aqui e falar daquelas duas oscilações que eu falei no início, né? Entre a educação que priorizava o uso da língua de sinais e a educação que tinha uma abordagem para o oralismo, quer dizer, ensinar a falar. Ouvir jamais, eles não vão ouvir, mas treinavam muito esses alunos, treinavam até que conseguiam falar. Por quê? O surdo, ele tem voz, ele solta a voz, tá? Só que ele só não fala porque não ouve, mas ele não é mudo. A voz dele continua ali, tá tudo certo. Ele não tem nenhum problema nas suas cordas vocais. Se ele for treinado inclusive o professor treinava até como que eu falo? Não é isso, senhor. Eles eram treinados até o tom de voz. Como que ele ia falar mais baixo ou mais alto, para que isso não fosse um incômodo nos ambientes que ele tivesse. Muitos surdos conseguiam fazer, muitos surdos com muito esforço, mas isso não significa que todos os surdos iam desenvolver a fala e seria tão fácil como é para um ou outros. Então, alguns sofriam muito com essa forma de ensino. Eu trago para vocês aqui uma curiosidade, que é do espanhol Pedro Pons León. Ele é considerado o primeiro professor surdo por ter ensinado crianças surdas da nobreza espanhola. O Frei León usava na educação dos surdos sinais, treinando a voz e a leitura labial. Então, aqui nós já vemos que tem algumas misturas. Ele treinava a voz, então o seu método de ensino era isso, treinava a voz, treinava a língua de sinais, então ele usava alguns sinais e usava também a leitura labial. Eu conheço muitas pessoas surdas que fazem leitura labial perfeitamente. Se ficar de lado e pedir
para ele repetir, ele consegue fazer a leitura labial de lado. Tamanha a percepção do desenvolvimento que ele teve no momento que ele foi ensinado a fazer isso. Mas não são todos que têm essa aptidão, que consegue fazer isso com tanta facilidade. Esse professor, ele conseguiu fazer isso. Ele ensinava usando esses métodos, né? Ele fazia uma mistura desses métodos em algumas situações que o aluno pudesse fazer a leitura labial. Aliás, ele fazia a leitura labial, em alguns momentos ele usava a língua de sinais, porque isso também é natural da pessoa surda. É natural que as mãos comecem a mexer, que a sua expressão facial dê alguma intensidade na hora que ela está se comunicando, e também usando a voz. Precisava de muito treino para que isso acontecesse. Muito. Era desgastante para o aluno surdo. E essa curiosidade eu trago para vocês, porque não é um período tão longo. Se a gente for pensar, ó, de 1520 para 1584, foi um período que não é tão longe assim da nossa realidade, para a gente pensar, poxa vida, em 1500 já tinha um professor que usava a língua de sinais? Como que isso? Apesar dele fazer uma mistura, como que isso funcionou? Né? Já no século XVII, Juan Pablo publicou o que seria o primeiro livro do mundo para ensinar língua de sinais. Vejam só, esse professor, ele publicou o primeiro livro. Se a gente for pensar no século XVII, é um pouquinho só depois do século XV que nós vimos ali, né? E aí ele faz o que aqui? Ele produz um livro, é um material riquíssimo e importante para esse período, que marca, de certa forma, uma mudança na educação dos surdos, contendo o alfabeto manual. Pablo, ele dava grande importância à expressão e ao treino oral. De novo, nós vemos aqui essa continuidade, essa constância em ensinar o surdo usando a oralidade. Ele não ouvia, mas como ele falava, por muito treino. Como isso se dá no processo, se nós formos pensar no desenvolvimento cognitivo da pessoa surda? Então, nós vemos aqui que a expressão e o treino ficavam numa mistura. Apesar de ter um livro importante que marca uma mudança, aí a gente dá um passo atrás novamente e pensa, o que acontecia? Uma mistura na forma de ensinar. E nos primeiros anos da pessoa, ele sempre utilizava a comunicação gestual. Então, a comunicação gestual eram formas que poderiam mudar de lugares para outro, inclusive entre famílias. Por quê? Porque ainda não se tinha legitimado uma linguagem de sinais que todos pudessem aprender a se comunicar igualmente. Há mudanças na língua de sinais. Eu vou tirando um pouquinho aqui, eu vou voltar para a questão da Libras e aproveitando também aqui a nossa intérprete. Então, a língua de sinais que ela está usando aqui é a Libras, porque nós estamos no Brasil. Então, nós estamos falando da língua de sinais brasileira. Ela muda de região para região, tá? Por quê? Porque ela é uma língua que pode ser transformada. Ela não fica parada, estática. Fiz um sinal aqui, ela vai ficar aqui para sempre, vai ser o mesmo sinal em várias regiões. Não. Então aqui, essa forma de comunicação gestual mostrava realmente uma condição. Era como se ele tivesse condicionado aquele grupo a usar alguns gestos para poder se comunicar. Então fazia alguns gestos e esse gesto significava alguma coisa e aí eles conseguiam, né, combinavam isso e conseguiam se desenvolver ali dentro desse núcleo, dentro da instituição. A primeira intervenção pedagógica de Juan Pablo com seus alunos era ensinar o alfabeto gestual e as letras correspondentes na forma de escrita. Então, nós sabemos hoje sobre a educação bilíngue, o aluno surdo ele precisa se desenvolver tanto na Libras como na língua portuguesa escrita. Tá? Então, era importante que o aluno aprenda o português.
Nesse período, ele também pensava nisso. E foi importante esse material, esse alfabeto manual, por quê? Porque ele vem trazer sinais para as letras e que corresponde à forma de escrita, que o que facilita muito para a educação do surdo dentro de uma instituição. Porque isso, de certa forma, ela formaliza, fica formalizado a sua comunicação escrita, a linguagem escrita e, consequentemente, a aquisição dessa linguagem. A educação dos surdos avança bastante, principalmente com os trabalhos de Charles Delepé, que ele é da França e da Inglaterra, e também de Samuel, que é da Alemanha. São três autores aqui. Tem o Michel Delepé, o Tomás e o Samuel. São três autores importantes que estudam sobre a educação dos surdos e propõem mudanças. Eles tentam fazer, dentro da realidade deles, o melhor para a comunidade surda naquele período. Apesar de utilizarem metodologias diferentes, não são iguais, o que se aproxima é o fato de terem criado as primeiras escolas coletivas para surdo em seus países. Então, os alunos passaram a ter um lugar em comum para ir. Então, eles tiveram uma escola onde se encontravam com mais surdos, e isso proporcionou muitos avanços para os surdos. Ainda mais para a educação, para a sociedade e também para o seu desenvolvimento intelectual, porque ali eles conseguiram difundir a língua de sinais que eles utilizavam. E esses autores contribuíram. Tomás fundou em 1760 a primeira escola para surdos na Grã-Bretanha. Ele utilizava um alfabeto digital envolvendo ambas as mãos para apoiar o ensino da escrita e da fala. Este alfabeto ainda é utilizado na Inglaterra. Veja, então em 1760 foi feito por Tomás o alfabeto que é utilizado agora. Né? Na atualidade, a Inglaterra ainda usa esse alfabeto. Nós estamos conseguindo perceber aqui numa linha do tempo de como foi o avanço. A princípio, as pessoas surdas eram ensinadas, aqueles que podiam em casa, outros não iam para a escola. Depois nós vimos que alguns autores, algumas pessoas importantes conseguiram levar esses alunos para dentro de uma instituição, onde eles pudessem ter contato com outras pessoas que também eram surdas, que também utilizavam a língua de sinais ou uma forma de comunicação gestual. E mostramos o avanço do alfabeto, no caso aqui, que ainda é utilizado na Inglaterra na atualidade. Samuel criou, em 1778, uma escola na Alemanha. A sua metodologia defendia que a coisa mais importante no ensino para a criança surda seria a linguagem falada. De novo, nós vamos voltar nessa cultura oralista para a aprendizagem, fortalecendo a cultura que a maioria de nós vivemos. Não era diferente naquele período. A linguagem falada, o falar era muito importante. Era muito importante porque assim acreditava-se que realmente as crianças estavam aprendendo. Ensinavam a falar, automaticamente elas estavam aprendendo. E que a linguagem por meio de gestos poderia prejudicar. Ele tinha uma ideia de que se ele não ensinasse oralizando, falando, que as crianças fossem treinadas, as pessoas surdas fossem treinadas a falar, elas seriam prejudicadas, e se usassem os gestos, elas seriam prejudicadas, aliás. Então, quer dizer, forçava aqui a cultura ouvinte. Precisava ensinar a partir da fala, e eles também tinham que falar. Ele é considerado o fundador do oralismo. O
que vamos estudar melhor na sessão seguinte. Então, nós não vamos aprofundar nesse termo, mas tudo que está relacionado à fala, que até agora eu disse para vocês, está relacionado ao oralismo. A forma pedagógica ou a metodologia pedagógica que encaminha todo o trabalho de desenvolvimento dentro de uma instituição ou no processo de alfabetização, que é o oralismo. E de uma metodologia que ficou conhecida como método alemão. Então, o oralismo, ele vem desse método alemão, dessa forma de ensinar as crianças surdas por meio do Samuel. Foi ele que fundou isso na Alemanha. Em 1775, Delepé fundou uma escola para surdos, a primeira em seu gênero, com aulas coletivas, no qual os professores e alunos, os chamados, usavam sinais metódicos. Então, eles tinham tinham combinado alguns sinais. A proposta educativa da escola era que os professores deveriam aprender tais sinais para se comunicar com os surdos. Então, eram condicionados mesmo. Então, nós vamos aprender alguns sinais, e esses sinais são básicos para o desenvolvimento lá dentro da instituição. Isso não significava que eles iam usar esses sinais, por exemplo, dentro do seu dia a dia, no seu convívio fora da instituição. E aí é interessante, eu trago para vocês aqui, para vocês refletirem um pouquinho, sobre todo esse processo e a nossa pergunta inicial lá. O que esse processo histórico contribuiu para que chegasse hoje, na atualidade, a educação do surdo tal como está? Por quê? Porque nesse período aqui, eles tinham condicionado alguns sinais dentro das instituições, mas eles não tinham noção de que os surdos saíam dessa instituição e tinham uma convivência social em outros lugares, e nesses lugares, entre eles, falando com seus pares, quer dizer, eles falavam a mesma linguagem, então eles se trocavam essa linguagem, eles estavam criando, desenvolvendo a sua linguagem. Então eles tinham muito mais, se desenvolviam muito mais, um crescimento maior fora da instituição relacionada à sua forma de linguagem, de comunicação, do que propriamente dentro da instituição. Porque ali na instituição eles só tinham condicionado alguns sinais para se relacionarem. E utilizando esses sinais metódicos, ensinavam o francês falado e o escrito. O que eu quero que vocês entendam é que, na medida que a instituição, nesse período, faziam essas combinações de alguns sinais metódicos para ensinar o francês, tanto falado como escrito, era importante que, quando eles saíam fora da instituição, essa comunidade também se desenvolvia, tendo como experiência o que tinha acontecido na instituição. Eles faziam uma troca, na verdade, né? Eles levavam aprendizado de dentro da instituição para o seu convívio em sociedade e ali cresciam significativamente dentro da sua linguagem. A partir do século XVIII, dois grupos foram criados na educação de surdos. Um grupo que defendia o oralismo puro, não permitindo o recurso gestual. Então, tinha um grupo que não queria nem saber. Não, nós não vamos ensinar usando gestos ou língua de sinais, aqui nós vamos usar propriamente o oralismo, só. E o outro grupo que buscava a aquisição oral, tendo como suporte a linguagem gestual. Veja só, que é a metodologia combinada. Então, eles faziam uma combinação entre. Enquanto um grupo não aceitava e queria só o oralismo, esse outro grupo ficava dividido. Momentos usava o oralismo e outros momentos usava a linguagem de sinais, que, na verdade, aqui nós apresentamos como linguagem gestual. Ainda não estava legitimada, neste momento, a língua de sinais. Alguns gestos, inclusive que saíam do contexto familiar e vinha para esse grupo, ou mesmo constituído ali, como nós vimos no slide anterior, onde os professores combinavam alguns sinais metódicos para poder ensinar o francês falado e escrito.
E isso continuava nesses dois grupos. Havia uma divisão. Enquanto uns defendiam uma linha, o outro defendia outro, ou o uso de duas, como é o caso desse grupo que defendia o suporte da linguagem gestual e da língua oral. E esse processo vem acontecendo de forma grandiosa e importante para a vida da educação dos surdos, porque nós vimos que fica uma divisão, momentos, alguns pesquisadores, especialistas e professores pensavam, não, é melhor que eles aprendam a partir do oralismo, e outros não, é melhor que nós valorizamos também a língua que eles usam, é interessante essa língua, vamos misturar um pouquinho das duas e ver o que vai dar no final, se isso daria um resultado para o desenvolvimento do surdo significativo, né, de desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento de conhecimento da própria língua escrita e até mesmo falada. Surge um congresso internacional em Milão. Esse congresso é um marco para a educação dos surdos. Até esse período aqui, nós vamos ver duas divisões importantes. O grupo que aceita o oralismo e o grupo que aceita a língua de sinais, também o oralismo. Mas esse congresso, que aconteceu em 1880, né, que foi realizado o segundo Congresso Internacional em Milão, provocou uma reviravolta nas práticas pedagógicas. Então vejam, um congresso mundial, internacional, onde países do mundo todo se reuniram para discutir o futuro pedagógico educacional da pessoa surda, da forma como os surdos seriam ensinados, tá? Da forma como eles seriam ensinados. Então, todos os representantes do universo educacional, das instituições, estavam ali para discutir o futuro dessas pessoas. Como, a partir desse marco, essas pessoas seriam ensinadas. Então, eles teriam que seguir o que seria determinado nesse congresso. Ele foi organizado praticamente por oralistas. Todas as pessoas que organizaram eram ouvintes, tá? Quando a gente fala oralistas, é porque falam, né? Mas a gente já viu, nós vimos até agora que alguns surdos também oralizavam. Eles foram ensinados, mas não significa que eles tiveram representabilidade nesse dia. Pelo contrário. Tá? Só tinham ouvintes que estavam decidindo como seria a educação dos surdos. O objetivo desse congresso em Milão era tornar o oralismo obrigatório na educação dos surdos. Isso acabou provocando, dentro da própria comunidade surda, muito espanto, porque apesar deles continuarem estudando a partir do oralismo, ter essa prática do oralismo dentro da instituição, eles até aceitavam essa condição, porque, portanto, estavam nas instituições, eles tinham crescido consideravelmente dentro da língua de sinais e sabiam que era importante se desenvolverem a partir dessa língua. E aí, o oralismo passa a ser obrigatório a partir desse marco. Nesse congresso, o inventor do telefone, Graham Bell, exerceu enorme influência a favor do oralismo. Veja, um instrumento, que é o telefone, que seria utilizado por todas as pessoas no mundo todo e que necessariamente precisavam o que as pessoas para usar o telefone? Ouvir, né? Eles precisavam colocar o seu telefone aqui e ouvir uma voz que vinha lá por um fiozinho e vinha nesse aparelho. Qual seria a ideia de um inventor de um telefone falar sobre a educação do surdo dentro de um congresso? Lógico que ele ia falar que o interessante fosse que as pessoas oralizassem, mesmo que ele não ouve, porque o surdo não ia ouvir, ele não ia usar o telefone, não na forma como ele foi inventado. Hoje não, hoje é diferente. Hoje nós temos um celular, nós usamos o celular, todos nós usamos. Indiferente da nossa dificuldade,
nós usamos o celular e naquele período não. Então, isso foi um desmonte para tudo que foi construído para a educação do surdo nesse congresso por conta disso, porque eles acabaram, baniram as línguas de sinais na educação, deixaram de lado e passou a ser obrigatoriamente usado o oralismo. Então, a partir desse congresso, o mundo todo, com exceção do Instituto de Igualdade dos Estados Unidos, o oralismo foi o referencial assumido às suas práticas educacionais. E foram divulgados, desenvolvidos e não sendo questionada por quase um século. Então veja, em 1880, ele ficou um século sendo aceito. Só os Estados Unidos que ficou pensando, peraí, aqui não, nós já temos avanço, nós temos experiência aqui dentro da nossa comunidade surda, os surdos conseguem se desenvolver. Eles não aceitaram, eles continuaram fazendo aquilo que eles achavam que era certo para a formação e o ensino do surdo. Mas o restante do mundo ficou calado por um século, fazendo da educação do surdo um trabalho árduo, o ensino, principalmente para a pessoa surda, ter que oralizar, fazer leitura labial, e isso dificultou muito. Se a gente pensar um pouquinho, vocês devem conhecer alguém ou a família de vocês conhecer algum surdo que estudaram lá na década de 80, que não faz tanto tempo assim. Então, a década de 80 ela é marcada pelo oralismo. As crianças iam nas classes especiais e elas eram ensinadas, lógico que tinha um material, porque como nós vimos aqui, já alguns livros já tinham sido feitos, já tinha materiais pedagógicos e com acessibilidade para a educação do surdo, mas o oralismo estava ali, era uma prática que não saía. Eles tinham que ser oralizados, tinham que fazer leitura labial. Então, nós vamos voltar na questão que eu levantei com vocês sobre o surdo, a surdez, a educação e a cultura e identidade surdas, para vocês relembrar sobre esse processo que nós discutimos até agora e entender um pouquinho sobre o oralismo, né? O oralismo entende a surdez como uma deficiência. Então, para eu ensinar com a metodologia oralista, eu tenho que entender que esse aluno tem uma dificuldade, é uma deficiência que ele tem e ela precisa ser direcionada à normalidade. Portanto, o normal é que ele fale, é que essa pessoa fale. Ela vai ter que falar, vai treinando, eu vou ensinando, ela vai treinando e aí ela vai oralizar, vai falar. Mediante a estimulação auditiva e a reabilitação da fala da criança surda. Então, surgem os primeiros aparelhos que os surdos usam. Surdos, existem níveis, né, dentro da surdez. Tem o surdo profundo, tem alguns que não são surdo parcial. Isso vai depender muito do diagnóstico de cada um. Mas alguns desses surdos usavam aparelhos, inclusive, para poder facilitar esse desenvolvimento dentro da escolarização. Quer dizer, ele usava o aparelho, assim ele ia ter mais facilidade para aprender e ouvir um pouco. E buscando assemelhar ao máximo possível a uma criança ouvinte. E assim ela ia ficar integralizada, integrá-la na vivência mesmo, junto com outras crianças surdas. E ela ia aprender a falar, ia ouvir um pouco e ia se tornando cada vez mais normal. Então, quer dizer, a criança surda era vista como uma criança anormal. Ela tinha uma deficiência e a normalidade dentro do padrão era que todas as crianças ouvissem. Portanto, ela tinha que aprender, ela tinha que ouvir um pouco ou falar para ficar dentro desse padrão de normalidade. O objetivo do oralismo, ou a filosofia oralista, é a integração da criança surda na comunidade de ouvintes, mediante o desenvolvimento da língua oral, o português, que é no caso do Brasil, né? Então, nesse período, eles aprendiam, eram alfabetizados através de imagens, gravuras, enfim, pela língua escrita, o português, e também
ouvindo e falando, para o caso daquelas crianças que não ouviam muito, repetindo, praticando a fala. O enfoque oralista, como nós já falamos, é o único meio de comunicação aceito dentro da língua oral, não tem outro caminho. Então, se ela tem uma deficiência, eu tenho que trazer ela para o mundo da normalidade, que é dentro do universo das pessoas, da cultura ouvinte, trazer ela o mais possível próximo desse universo, para que ela pudesse aprender. Então, o foco é língua oral, falar. Ela tinha que aprender a falar. O trabalho para a aquisição da fala deve ser iniciado assim que se descobre a surdez da criança. Atualmente, nós sabemos que tem o teste da orelhinha, né? Seria desde o seu nascimento. Lá naquele período não tinha esse teste. Aos poucos o pai ia percebendo que ao chamar a criança ela não olhava, não identificava, não via, não olhava, não virava o seu rostinho para o lado aonde a voz via. Então eles iam percebendo isso. Então desde esse momento eles já começavam a fazer o trabalho para a aquisição da fala dos bebês, das crianças menores. A educação oral deve começar no lar, exigindo a dedicação de todas as pessoas que convivem com a criança, especialmente a mãe, durante todas as horas de cada dia do ano. O trabalho de aquisição da fala ou educação oral necessita de fonoaudiólogos e pedagogos e especializados para atender o aluno e orientar e acompanhar a ação familiar. A educação oral requer equipamentos especializados, como o aparelho de amplificação sonora individual. Então, aqui nós vimos o enfoque oralista. Agora, nós vamos falar um pouquinho do gestualismo. Lembra que eu falei um pouquinho para vocês que eram condicionados alguns gestos e ainda não tinha legitimado a língua de sinais? Ela não era a língua de sinais própria, com identidade, que aceitava todas essas características da pessoa surda. Eram algumas condições, né, alguns combinados sobre alguns gestos que eles poderiam se comunicar. E aqui vocês vão entender isso, que para Adlepê a linguagem de sinais seria a língua natural dos surdos e possibilitaria o desenvolvimento do pensamento e da comunicação. Então veja, ele é um estudioso que marca essa preocupação com o desenvolvimento do surdo, porque ele aceita e entende que a língua de sinais ela é própria do surdo e ela é uma língua natural. E isso é muito importante. Nós falamos aqui em linguagem de sinais e abordagens gestualistas, porque em seu início os sinais eram confundidos com gestos. E a comunicação por sinais ainda não possuía status de língua. É o que eu acabei de falar. Eram sinais que eram considerados gestos porque havia uma combinação, mas ele ainda não tinha se legitimado e não tinha se identificado como status de línguas. Então, essa forma de trabalho, dentro dos gestualistas, eles entendiam que era importante, mas ainda não tinham conhecimento mais profundo sobre isso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação total. Lembra que nós, no início, eu apresentei para vocês duas divisões de pensamento, onde alguns aceitavam a língua de sinais e outros ficavam, em outros momentos, divididos, se o ensino seria através dos gestos ou se seria com oralismo, e eles ficavam misturando essas duas formas de desenvolvimento, de ensino? Pois é, isso aqui é chamado de comunicação total. É nesse processo, na comunicação total, como o próprio nome indica, todos os esforços são empregados no sentido de uma comunicação mais efetiva entre surdos e ouvintes, utilizando, portanto, os modelos auditivos, manuais e orais. Era um misto disso, né? Em alguns momentos utilizavam a forma oralista, em outros os gestos e os sinais. E essas metodologias criavam esse ambiente e criavam, na verdade, uma abordagem de comunicação total, porque era permitido as três formas.
era permitido para a educação desse surdo que ele usasse, ora momentos auditivos, que era a oralização, ora momentos os gestos, que eram os sinais. Então, podia-se tudo para a educação do surdo. E aqui a gente vai entender que a surdez é entendida nessa comunicação total não como uma patologia, uma doença, não é, nem como uma deficiência que precisa ser normalizada, como os oralistas defendiam, né? Mas era uma marca com significações sociais. Enfim, eles entendiam que, como a sociedade que a gente vive em momentos dentro do universo oralista e dentro dessa realidade do convívio do surdo, usando as línguas de sinais ou gestos, como ele colocava, ele defendia nessa comunicação total que isso são significações sociais. É importante, elas existem, então vamos fazer um misto disso e nós vamos nesse formato ensinar e ser ensinados, enfim, desenvolver a comunicação. Então, eles valorizavam tudo. De acordo com o Ciccone, um programa de comunicação total que utilizava técnicas e recursos, eles pensavam em situações de estimulação auditiva, tá? Disso, adaptação de aparelho e ampliação sonora individual, que era a prótese auditiva, que ainda alguns usam, a leitura labial, a oralização e a leitura e a escrita. Todos esses aqui, esses 4 primeiros que eu falei, estimulação auditiva, adaptação, leitura labial e oralização, era justamente para desenvolver esse quarto, que é a leitura e a escrita. Então, eles passavam por esses 4 processos para chegar no final e desenvolver da melhor forma, né, com mais tranquilidade, poder dominar a leitura e a escrita desses países, aí a França, a Alemanha, né, o próprio Estados Unidos, o Brasil. Então, eles tinham que ensinar a sua língua pátria, que é a língua do seu país, na forma escrita. E que eles pudessem ler, né, pudessem entender a sua linguagem, a linguagem do seu país. E, por fim, nós chegamos aqui no bilinguismo, tá? Que é a abordagem bilíngue, que tem como ponto de partida que os surdos podem desenvolver uma língua que permite uma comunicação eficiente. Isso é interessante para nós, que essa língua aqui ela é apoiada na visão da utilização das mãos. Eu quero nesse momento que vocês prestem atenção na intérprete. Enquanto eu estive aqui falando, usando a minha voz, ela estava sinalizando, ela estava usando a língua de sinais. E que para os bilinguistas, é a primeira língua do surdo. Então é nato dele, é natural do surdo que ele domine essa língua, que ele consiga compreender ela, desenvolver e que eles aprendem com naturalidade e rapidez. Por quê? Porque é própria deles. Então não precisa ser forçado, não é exaustivo, não tem que ficar treinando horas e horas. Ela é desenvolvida de acordo com com a sua comunidade, com o seu acesso a Libras, a sua linguagem de sinal própria da sua comunidade, e ele vai se desenvolvendo como qualquer outra língua. Aqui nessa metodologia do bilinguismo, a Libras é aceita como fonte de conhecimento, não só para os surdos, mas para a comunidade ouvinte. Então, eles aprendem a partir da sua linguagem própria, da sua língua, que é a Libras, e aprende também a partir da língua escrita, né? Ao ler, ao escrever o português, por exemplo, que é a nossa linguagem. E eles conseguem fazer isso com naturalidade, porque é deles, é a primeira que eles desenvolveram. Então, de acordo com essa filosofia, a criança surda deve adquirir o mais cedo possível primeira língua de sinais, considerada a sua língua natural. Então, ele vai se desenvolver naturalmente, não precisa de tanto sofrimento. Ele é dele, ele consegue fazer isso com naturalidade, se comunica. E essa aquisição deve ser feita com a comunidade surda.
somente com a segunda língua deveria ser ensinada na escola. Quer dizer, a língua escrita do português, ela deve ser ensinada na escola. Mas a Libras, como é dele, ele tem que trazer isso para dentro da escola, a escola tem que aceitar essa linguagem, essa língua, e aí haver uma troca para ele se desenvolver plenamente na linguagem escrita. E é a língua oficial do país, na sua forma escrita. Ele precisa desenvolver, né? O bilinguismo entende que a Libras é importante e que a escrita também é importante. Encerramos aqui a nossa aula e espero vocês para a nossa próxima aula na unidade 2.